E aí, gente, vim fazer meu relato de parto aqui pra vocês, né, depois de 2 meses e meio. Por onde que eu vou começar? Vou falar um pouquinho da minha gestação, que foi difícil em relação à gestação da Laura. A gestação da Laura foi uma gestação bem tranquila, assim, não tive nada do que reclamar. E como dizem, uma gestação nunca é igual a outra, né? E minha segunda gestação foi bem punk pra mim, assim. Eu sei que tem gente que passa por situações bem piores do que o que eu passei, mas pra mim foi bem difícil. Primeiro, já o baque já, quando eu descobri que tava grávida, foi difícil um pouquinho, assim, pra eu aceitar. E depois que eu já tava trabalhando meu psicológico pra essa segunda gestação, né, eu comecei a descobrir coisas que não era saudável em relação à gestação. Eu tive anemia, tive que tomar soro com Noripurum, né, que era o ferro na veia. E depois, já no segundo trimestre, eu descobri que eu tava com líquido amniótico aumentado, polidrâmio, né, que chama. E também, em uma das ultrassons, deu que o nenenzinho tinha o estômago diminuído. Então, o médico disse que possivelmente, né, poderia ser que ele teria algum problema no esôfago, e poderia ser uma das causas do meu líquido estar aumentado, né? Se a criança não engole o líquido amniótico, tende esse líquido a aumentar. E aí eu ia na ultrassom, o médico perguntava, você tá com diabetes? Eu falava não, né, porque não deu diabetes gestacional, no da Laura tinha dado, mas nesse não deu, só que eu tava com o líquido amniótico aumentado. E normalmente, né, quando o líquido tá aumentado, é por conta do diabetes. Só que eu não tinha dado diabetes. E aí, conforme, né, foi evoluindo, né, a questão do líquido, chegou num ponto da médica dizer assim, olha, na próxima ultrassom, se o seu líquido tiver subido para 30, a gente vai ter que tomar, entrar com antibiótico aí para amadurecer o pulmão do nenê e tirar ele antes do tempo, né? Eu tava com 27% de ILA, né, que é o índice de líquido amniótico. Se eu chegasse a 30, eu teria que tomar o antibiótico para poder amadurecer o pulmão do neném. Mas graças a Deus, né, quando na outra consulta, nos outros exames, o líquido amniótico diminuiu, e aí eu descobri que, ainda que eu não estava com diabetes gestacional, o fato de eu comer muito doce e muita massa faz o líquido amniótico aumentar. Então, fica a dica, né, para vocês aí na gestação, não se entupir de massa, nem de doce, porque ainda que não dê diabetes gestacional, pode... Ô, moto desgramada. Pode aumentar o líquido amniótico e isso acarretar aí um parto prematuro. Aí eu dei uma cortada na massa, que eu tava comendo bastante. Inclusive, eu passei dos 80 quilos nessa gestação. Engordei bastante. E também a questão do esôfago, né, do neném. Graças a Deus, né, eu pedi muita oração. Muitas pessoas, né, oraram pela vida do Isaac, pela minha vida. E eu até agradeço, né, essas pessoas. Agradeço a minha mãe, que pedia aí bastante oração pela vida do Isaac. E graças a Deus foi melhorando, o líquido amniótico melhorou, a questão do estômago do neném, que uma das ultrassons deu um estômago diminuído, melhorou também. E graças a Deus, né, ocorreu tudo bem, né, nesse final de gestação. E aí, quando chegou nas últimas semanas, né, a gente já vai ficando naquela ansiedade. Então, quando eu tava com 38 semanas, eu sempre completava a semana no domingo. E a minha consulta sempre era na segunda-feira. Então, no domingo que eu completei 38 semanas, eu fui na segunda pra consulta, e eu pedi pra médica um atestado de 5 dias, porque daí dava 5 dias até sexta, e se o neném não nascesse até a próxima consulta, eu já ia entrar de licença. Aí, nessa consulta, a médica já falou assim, você quer fazer o toque pra ver se como que já tá? E tal, eu falei assim, tá bom, né, já tava com 38 semanas, né? Aí ela fez o toque. Então, depois do exame de toque, eu já tava naquela expectativa, e a gente ouve dizer bastante que, normalmente, o segundo, o terceiro parto é mais rápido do que o primeiro. E o parto da Laura foi relativamente rápido. Eu estava em casa, a bolsa estourou, era mais ou menos, acho que 1 hora da tarde, né? Eu lembro que era de tarde, porque eu tinha ido na consulta, voltei, a bolsa estourou. Eu fui pro hospital, cheguei mais ou menos umas 2 da tarde. Quando foi 10h10 da noite, a Laura nasceu. E eu não precisei de intervenção nenhuma, não tomei soro, não tomei nada. Então eu fiquei naquela expectativa, falei, nossa, vai ser filé, né? Segundo filho, o pessoal fala que é mais tranquilo, que é mais rápido. E aí fiquei com isso na cabeça, mas eu me enganei completamente. Porque, ao contrário do que muito se acontece do segundo parto ser rápido, ser mais tranquilo, o meu foi totalmente ao contrário. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o atestado na segunda-feira, que foi a consulta, e aí, quando foi quinta-feira, eu acordei de manhã, 6h30 da manhã, e tava a calcinha um pouco molhada. Daí, eu fui no banheiro e fiz xixi. No que eu fiz xixi, o xixi parou e continuou escorrendo uma água. Aí eu pensei, falei, acho que a bolsa estourou. Né? Como da Laura a bolsa tinha estourado também, eu já sabia mais ou menos como que era. Aí, fiquei observando.
E aí, de vez em quando, escorria o líquido assim, não ficava saindo a água, nem saiu aquele monte de água tudo de uma vez, ficava saindo aos pouquinhos. E aí eu coloquei um absorvente e fiquei observando. O Ezequiel tava trabalhando de noite, quando ele chegou, aí eu falei pra ele, falei assim, ó, eu acho que a bolsa estourou, vamos ficar de olho. E aí realmente não parou de descer líquido, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma limpada na casa, né, fazer as coisas, me movimentar pra ver se dilata mais rápido. Detalhe, gente, no dia anterior, eu tinha feito uma loucura. Eu fui pra Animalia Park, eu e a Laura, porque eu tinha muita vontade de ir lá, e nunca tinha dado certo. Aí eu falei, quer saber, eu vou, não tô nem aí. Mandei mensagem pra minha irmã, falei assim, ó, tô indo pra Animalia. Você é louca? Saí, tá quase pra ganhar neném. Eu falei, não quero saber. Fui, andei, aquele parque todinho, gente, é enorme lá, a parte dos animais. Nossa, andei. E quando foi na parte dos brinquedos, fiquei com ódio, porque como eu tava com o barrigão, eu não podia andar em nenhum brinquedo, enfim. Aí no outro dia, né, a bolsa estourou, tudo mais, fiquei observando, fui, limpei a casa, fiz tudo e nada deu sentir dor. E aí eu falei assim, eu não vou pro hospital sem antes sentir dor, né? Porque às vezes a bolsa estoura, mas você chega no hospital, não tem dilatação, e aí tem que ficar andando pra lá e pra cá, fazendo procedimento pra poder ver se dilata. Falei, vou só quando eu sentir dor. E aí foi passando o tempo e nada de sentir dor. Eu fiz as coisas em casa, cochilei, passei roupa do neném, né, que tinha ainda algumas coisas pra passar. E nada deu sentir dor e o líquido escorrendo. Aí eu sabia, assim, que até mais ou menos umas 12 horas após a bolsa estourar, dava pra esperar, né? Não pode deixar passar, porque aí corre risco de infecção e tudo mais. Daí, quando foi de tarde, eu falei, eu já tô o dia inteiro saindo líquido e não tô sentindo dor. Aí eu falei pra Ezequiel, eu vou buscar a Laura na escola e depois a gente já vai pro hospital. E aí a gente saiu daqui de casa mais ou menos umas 5 da tarde e deu certinho. Quando foi 6 horas da tarde, eu fui atendida no hospital. Graças a Deus, né, convênio bom, eu fui ganhar neném lá no Santa Joana, né. Quando eu cheguei lá, passei pela consulta, aí o médico falou assim, você tá desde que hora com a bolsa estourada? Aí eu falei assim, desde as 6:30 da manhã. Não, médico, por que você esperou tudo isso? Eu falei assim, doutor, tava esperando sentir dor, né? Mas não senti dor. Aí eu decidi vir, né? E aí fiz o exame de toque, ainda tava com mesmo 1 centímetro de dilatação. Aí ele falou assim, a gente vai pra indução, porque você já tá 12 horas com a bolsa estourada, e você não tem dilatação, então a gente vai ter que induzir. Aí eu falei assim, tá bom, né, não tem jeito, eu não queria parto cesárea, pra mim não fazia sentido, já que eu tive a Laura de parto normal. Da Laura foi totalmente natural, gente, não foi induzido, não tomei soro, nada, foi totalmente natural. E o do Isaac não, já tive que induzir porque eu não tava tendo dilatação. Aí, quando 6 horas, eu passei pelo médico, aí subi, né, pra sala de pré-parto, pra esperar a indução, né. Nervosa, porque eu tinha medo de induzir e foi bem intenso, assim. E quando a gente chegou lá, eu tava com fome, porque eu tinha almoçado e depois não comi nada, então eu cheguei lá, tava com fome, pedi pra jantar, eles deram janta pra mim e pro Ezequiel. A Laura foi pro hospital com a gente, mas lá no hospital a minha irmã encontrou a gente e a Laura foi pra casa da minha irmã. Então, deram um primeiro comprimido, eu tomei o primeiro comprimido mais ou menos 9 horas da noite. Cheguei no hospital às 6 e 9 horas da noite eu tomei o primeiro comprimido. E aí, eles colocam o comprimido e aí você tem que esperar lá um tempo pra ver se houve alguma evolução. E aí eu tomei o primeiro comprimido e esperamos lá, eu acho que eram 3 horas de um comprimido pro outro. Então eu tomei o primeiro, quando foi pra tomar o segundo, atrasou. Em vez de eu tomar meia-noite, eu fui tomar 1 hora da manhã. Mas esse segundo comprimido, meu Deus, vou falar pra vocês. Gente, eu vi estrela. Por quê? O que acontece? O meu colo do útero tava posterior. E aí a enfermeira não conseguia chegar no colo do útero. Gente do céu. E a enfermeira, meu Deus, quando ela passou assim, ela falou assim, já tô vindo aqui pra gente colocar o segundo comprimido. Ela mostrou o comprimido assim e eu, já tava cansada já. Ela falou assim, esse comprimido vai mudar a sua vida. E aí, quando essa mulher chegou pra colocar esse comprimido, meu Deus do céu. Ela falou assim, olha, seu colo tá posterior, então eu vou ter que colocar lá dentro e vai doer. Gente, porque ela falou assim, eu preciso colocar o comprimido dentro do colo do útero, senão não vai fazer efeito. Gente, essa mulher me cutucou. E eu gritava de dor. Para, tá doendo. Gente, que dor. Meu Deus. E aí ela colocou, e eu gritei. E sabe, a sala do pré-parto, fica só aquela cortininha entre uma gestante e outra. Então tinha gente do meu lado. E eu gritando de dor na hora que ela foi colocar esse bendito desse segundo comprimido. Aí colocou, depois que ela colocou, tinha que esperar mais 3 horas, né, pra colocar o segundo. Então, às 4 da manhã eu iria colocar o terceiro. E aí deu 4 nada, deu 5 horas nada. Quando foi mais ou menos umas 6 horas, vieram fazer, né, o exame de toque de novo pra ver. Aí a médica falou assim, olha, você tá com 4 centímetros, o que a gente vai fazer? Vamos esperar mais um pouco, porque daí, dependendo, a gente nem coloca outro comprimido, a gente já vai pra ocitocina. E eu assim, ó, morrendo de medo de colocar outro comprimido, porque no segundo comprimido eu já tinha ido pro céu e voltado. Aí, esperamos lá mais umas 2 horas,
Isso assim, gente, passar a noite no hospital, gente, que noite longa. Meu Deus do céu. E a gente não dorme, não tem como dormir. E em alguns intervalos eu tinha que tomar soro com antibiótico. Por quê? Como já passava de 12 horas que eu tava com bolsa rota, né, que é quando a bolsa tá estourada, eu tinha que tomar antibiótico pra o bebê não pegar a infecção. Então, de 2 em 2 horas, eles vinham e me davam soro com antibiótico pra tomar. Então, não dava pra eu ficar fazendo exercício, pra ficar andando, eu tinha que ficar... Quando eu colocava o comprimido, você tem que ficar 40 minutos deitada pro comprimido diluir. E além disso, eu tinha que ficar com soro pra tomar um antibiótico pra evitar a infecção. Aí, quando foi mais de manhãzinha, assim, depois do segundo comprimido, a médica falou assim, olha, você tá com 4 centímetros, a gente vai já pra ocitocina. E aí, eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, fiquei morrendo de medo, porque a gente sabe que ocitocina, né, meu Deus. Aí, ela, vamos esperar liberar a suíte, né, porque lá é suíte, né, bem chique. E aí, demora, e nada de chamar, e a gente almoçou e nada de chamar. Quando liberou a suíte, ufa, fomos, o Ezequiel já tava extremamente cansado, porque no pré-parto, a maca a minha maca e a cadeira do acompanhante. Então, o Ezequiel tava sentado, tava sem conseguir dormir. Quando a gente entrou na suíte da sala de parto, meu Deus, que maravilhoso, né? Poltrona reclinável, confortável, não sei o quê. E aí, gente, eu já tinha na minha mente, eu não quero saber, eu vou pedir anestesia. Não quero parto natural igual foi da Laura, porque eu já sofri tanto nessa gestação que o mínimo que eu posso querer aqui é uma anestesia. Eu falei, não quero saber, quero anestesia. Assim que eu entrei no quarto, eu já perguntei para as enfermeiras, eu vou poder ter anestesia? Em que momento? Eu falei assim, assim que você sentir dor, você já pode pedir anestesia. Até então, eu não tinha sentido nada. Com os comprimidos, eu não senti nada. Tava com 4 centímetros de dilatação, mas não tava sentindo nada. Aí ela falou assim, assim que você sentir dor, você já pode. E a anestesia, ela é progressiva. Então, de 40 em 40 minutos, ela vai jogando um jato lá de anestesia. E essa anestesia é como se fosse a RAC mesmo, que é pela coluna. Aí, cheguei lá na sala de parto. Sala chique com banheira. Eu vou colocar aqui pra vocês alguns videozinhos que eu ia gravando algumas coisas lá. E aí, gente, colocaram ocitocina. Meu Deus. Assim que colocaram ocitocina, me colocaram na banheira, né? Encheram lá a banheira. Tinha Alexa lá pra eu poder ouvir o que eu quisesse. Então, a gente colocou um louvor lá e me colocaram na banheira. Gente, com 5 minutos de banheira, eu comecei a sentir dor. Dor. Meu Deus do céu. Quando você toma ocitocina, meu amor, é 2 palitos. 2 palitos. Meu Deus. Entrei na banheira com o soro no braço, assim, com ocitocina, e eu já comecei a gemer de dor, e eu já gemei de dor. Aí eu quero anestesia. Vai demorar pra anestesista chegar, e a anestesista já tava lá dentro da sala. Já tava preparando. Aí eu saí da banheira, aí falou assim, ó, depois que você tomar anestesia, você não pode mais pra banheira. E a anestesia não faz efeito na hora. É uns 15 minutos ainda de dor, você sentindo, até ela começar a fazer efeito. E aí, pra tomar anestesia, meu amor, foi peleja. Por quê? Você não pode se mexer. E eu tava com contração já. E aí, no meio dela colocando assim, eu senti uma dor, eu me mexi. Eu tive que esperar a dor passar pra ela começar tudo de novo, porque eu tinha me mexido, aí ela teve que fazer de novo. Aí ela colocou anestesia, eu continuei sentindo dor, sentindo contração mais uns 15 minutos, e depois passou. Aí quando passou, eu consegui dar uma relaxada, né? E aí, assim, anestesia, você não sente dor, mas você consegue se mexer, você pode se mexer, não tem problema. E aí eu fiquei lá deitadinha, suave na nave depois, né? E aí esperou um tempo, assim, aí a menina veio fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, ela falou assim, já tá aqui. Nem eu acreditei. Eu falei, é sério? Já tá aí. Ela já tá aqui. Mas espera, eu vou chamar a médica e chamar o pediatra. Aí você começa a fazer força. E, gente, eu não senti absolutamente nada. E aí eu perguntei, quando for hora de fazer a força, vocês, como é que vai ser? Ela, não, a gente te avisa, né? Porque elas estão olhando lá quando vem a contração no equipamento, aí a médica avisava quando fosse a hora de fazer a força. Aí ela, tá aqui. E aí me arrumaram, eu me arrumei, e aí ela falou assim, agora, faz a força. Aí eu fiz força, fiz uma força bem grande assim, ó. Fiz a força, o menino saiu. Fiz uma força só bem grande, o menino saiu, uma força só. Eu, graças a Deus. E não senti nada. Graças a Deus. Pelo menos não nessa parte, né? Mas todo o processo foi bem sofrido. E eu vou botar a imagem aqui pra vocês verem. Não é pra rir do meu chibio preto, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se vocês rirem do meu chibio preto, o chibio de vocês vão ficar mais preto. 2 vezes mais preto do que o meu. Aí, o Isaac nasceu, gente. A coisa mais gostosa do mundo. Engraçado que ele nasceu o mesmo peso que a irmã, o mesmo centímetro que a irmã. E eu tava também no mesmo tempo de gestação. Uma fofura. Aí ele nasceu, colocaram já ele aqui no meu peito. Eu já consegui, já coloquei ele pra mamar. Incrível como Deus é perfeito, né? Coloquei ele no meu peito, ele já começou a sugar. Como o Senhor faz as coisas tudo certinho, né? E aí, o Ezequiel cortou o cordão umbilical e ele não queria, as enfermeiras, não, você vai cortar sim. E ele morrendo de medo de cortar o cordão umbilical. E aí ele cortou, depois eu esperei sair a placenta, graças a Deus. Eu tomei 2 pontinhos só, porque no da Laura me rasguei todinha.
E desse, graças a Deus, tomei só 2. E o pós-parto foi também maravilhoso, graças a Deus. A equipe do hospital também maravilhosa. E foi isso, gente. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus pela experiência, por ter passado, né, por isso. Pela experiência da Laura, pela experiência do Isaac. E agradeço a Deus porque meus filhos são lindos e têm saúde. E agora é só pedir a Deus que o Senhor nos dê graça pra gente poder, né, cuidar dos nossos filhos, criar na presença do Senhor, né. E é isso, eu vou deixar imagens pra vocês aqui de todo esse processo, né, colocar alguns trechinhos aí pra vocês. E no Rio do Meu Chibio Preto, hein. Um beijo. Olha o meu nariz. 4 espinhas vai sair. Olha isso. Ah, meu pai. Se não bastasse passar dor, ainda vou ficar mais feia, né? Que feia já tô. Vou ficar mais feia. Mais. Socorro. Ó. Misericórdia. Cara cheia de mancha. Como é que caminha se eu tô no soro? Ó aqui. Cadê? Cadê o soro? Ali. Não tem como caminhar aqui, não. Já acabou já. Acabou o soro? Não, tá caindo. Não, ainda tem. E outra. Se eu pode. E outra. Tá saindo líquido ainda. Eu tô aqui com a camisola toda molhada. Como que eu vou ficar caminhando? Vazando assim. Ai, toda hora elas vêm com um paninho para eu trocar. Pra eu pôr no meio das pernas. Olha esse nariz. Meu Deus do céu. Ó, a gente entrou na sala de parto agora, mas eu ainda tô com 4 centímetros de dilatação e vou tomar ocitocina. Agora o bonito gostou, fica vendo. Agora tá folgado. Ó, que bonito o quarto, ó. Um céu estrelado. Agora eu vou esperar tomar ocitocina. Olha aqui a sala, a suíte de parto, minha filha. Olha essa banheira, olha essa banheira. Olha. Daí ali no banheiro tem as bolas de ficar, né, fazendo reboleixo. E aqui onde põe o bebê, ó. Ó. O que foi, mano? Tá dando? Respira, solta, prende e forçona. Puxa, isso, vem, Amandinha, aqui, aqui, ó. Aqui, vai empurrando. Vem, isso, vem, se quiser chamar o pet. Já que o neném vai nascer, olha que coisa bonita. Ai, meu Deus, ela é maravilhosa demais da conta. Que furão. Eu chamo. Eu nasci. Anestesista. Ah, mulher. Cabeludo! Amanda Cristina, doutora. Linda. Parabéns. Eita. Vai lá com ela, eu fico Graças a Deus! Amém, glória a Deus. Olha, vó. Olha a cara do pai. Oi, filha da Laurinha. Olha, Seu oi. irmãozinho nasceu, filha. Olha, meu amor. Seu irmãozinho, filha. Foi que horas? 20? Cabeludo! Só não puxa muito que o cordão é um pouco curto. Mas é linda demais. Parabéns, querida.
Obrigado. Cadê? Ó, o Isaac, tá vendo? Isaac, filho da promessa. Glória a Deus. Pode orar pelo seu filho, pai. É termo. Deus eterno, Ela é uma Pai, bolsa roupa de obrigado, honra, Senhor. exatamente de honra. Obrigado por até aqui, por esse momento. O strep é negativo. Só agradecer ao tá? Senhor, obrigado. Deus, continue dando saúde pro meu filho. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ó, filho, abriu o olho já. Amém. Glória a Não Deus. tem como pai, tá? Não tem. Parabéns, viu? Parou de pulsar, eu vou colocar as pinças aqui pro pai cortar o cordão, tá bom? Tá. E o senhor vai cortar o cordão, Vou cortar viu? o cordão. Isso aí. Uma forçona. Que força que essa mulher tem, gente. Adoro, eu ia embora, perguntava pra ir embora. Essa parteira aí. Essa parteira, Essa ó, gosta. essa parteira aqui, Eu ó. gosto, gente. Pai, agora o senhor vai cortar. Oi? Tudo bem? Deixa eu só cobrir. É o Isaac, é um homem. Tá aqui já, ó, pai. Vou cortar. Vem cá. Porque é curto, vem desse lado. É. Entre as duas, tá? É um pouquinho gelatinoso. Pode ir. Já profetiza, Pode? pai. Isso, pode. Vamos lá. Vai, Opa, assim mesmo. Força. Isso. Arrasou. Parabéns. Cortado o cordão umbilical. Arrasou demais da conta. Peraí, só um pouquinho. Vai ser um pouquinho, eu já vi. Deus abençoe a sua vida, filho. Em nome